O semeador, você, o instrumento. O semeador é aquele que sai a campo com a semente. Essa semente é a palavra de Deus, o amor de Cristo, o testemunho da sua vida transformada. A sua missão como semeador é simples: espalhar a semente em todos os tipos de terreno. Sua responsabilidade é a ação de semear. Você compartilha o que Deus tem te ensinado, demonstra o amor dele através de suas atitudes e vive uma vida que reflete a luz de Cristo. Você não controla o terreno. O semeador não escolhe se o solo é fértil, rochoso ou cheio de espinhos. Ele simplesmente lança a semente, sabendo que a sua parte é apenas a doação. Muitas vezes, nossa frustração vem do desejo de controlar o resultado. Queremos que a semente que lançamos em nossos familiares, amigos ou colegas germine imediatamente e dê frutos. Mas esse não é o nosso trabalho. O cultivador, o Espírito Santo, o agente da transformação. O cultivador é o verdadeiro responsável pelo crescimento. Ele trabalha no solo, removendo as pedras, preparando a terra, regando a semente e garantindo que ela receba a luz necessária para germinar. O Espírito Santo é o cultivador. Sua responsabilidade é a transformação interior. O Espírito Santo age no coração das pessoas, removendo as resistências, curando as feridas e abrindo o entendimento para que a palavra de Deus possa criar raízes. Ele age no tempo de Deus, não no nosso. A germinação de uma semente não é instantânea. Ela requer paciência e o cuidado constante do cultivador. Quando você tenta ser o cultivador, você acaba se desgastando e muitas vezes prejudicando o processo. A insistência excessiva pode endurecer ainda mais o coração, transformando uma boa intenção em uma fonte de atrito. A lição final da metáfora. A grande lição da parábola é que o semeador confia no cultivador. A sua parte é ser fiel em espalhar a semente. A parte de Deus é fazê-la crescer. Isso liberta você de uma grande pressão. Você não é responsável pela salvação de ninguém, nem pelo crescimento espiritual das pessoas. Você é responsável por viver a sua fé com integridade e amor, sendo um testemunho vivo. Entregue o coração dela nas mãos do cultivador, que conhece o solo e sabe exatamente o que ele precisa para florescer. Semeador para trabalhador e de cultivador para dono da seara, Deus nos dá uma visão ainda mais profunda do nosso papel na fé. O trabalhador, você, o executor da vontade do dono. Imagine-se como um funcionário de uma grande fazenda. O dono, Deus, te contratou e te deu tarefas específicas. A sua responsabilidade principal não é decidir o que plantar, nem como o clima vai se comportar, mas sim executar as ordens do dono com diligência e fidelidade. Sua tarefa é trabalhar, não se preocupar com a colheita. Você segue as instruções do dono, prepara o solo, planta as sementes, retira o mato, cuida das plantas. Você não precisa se preocupar se a colheita será boa ou ruim. Essa é a responsabilidade do dono, que controla a chuva, o sol e o tempo. Sua recompensa vem da sua fidelidade, não do resultado. O dono não te julgará pelo tamanho da colheita, mas pela sua dedicação ao trabalho. Ele sabe que há pragas, secas e solos difíceis. O que ele valoriza é a sua obediência e o seu esforço, mesmo em condições adversas. O dono te fornece as ferramentas. Você não trabalha sozinho, nem com suas próprias forças. Ele te dá as ferramentas certas, a palavra, o Espírito Santo, a comunidade e a sabedoria para usá-las. Essa visão te tira a pressão de ser o salvador das pessoas. Você não é responsável por produzir a fé nela. Sua missão é apenas trabalhar no campo dela com amor e paciência, removendo o mato da desavença e regando com a sua vida transformada, sabendo que a colheita final pertence a Deus. O dono da seara, Deus.
o proprietário e soberano. Deus é o dono de tudo. Ele é quem planeja, comanda e controla toda a operação. Ele vê a fazenda inteira, conhece cada pedacinho de terra e sabe o que precisa ser feito em cada momento. Ele tem o controle total. O dono decide quando é tempo de semear e quando é tempo de colher. Ele sabe o momento certo de enviar a chuva da graça e o sol do amor. Ele é o seu patrão e seu mentor. Ele não te abandona no campo. Ele te dá ordens claras e te capacita para cumpri-las. Ele está sempre presente, observando e cuidando de tudo. Ele conhece o terreno melhor que você. Deus conhece o coração das pessoas. Ele sabe das dificuldades, das feridas e das resistências dela. Ele está trabalhando de formas que você nem consegue ver, preparando o solo dela no tempo dele. Seu trabalho é ser um bom e fiel servo. O seu valor não está nos resultados que você gera, mas na sua obediência e confiança no dono da seara. A paz de saber que o controle não está em suas mãos, mas nas dele, te liberta para amar e servir sem a pressão de ter que converter alguém. Trabalhador e o dono da seara. O trabalhador. Você, o servo fiel. Você é o trabalhador no grande campo de Deus. Sua tarefa não é criar a chuva ou o sol, mas simplesmente trabalhar com fidelidade e diligência. Deus, o dono da seara, te contratou para uma missão, ser um instrumento dele. Sua responsabilidade é seguir as instruções do dono, usando as ferramentas que ele te dá, a palavra, seu conhecimento, o Espírito Santo, para plantar, regar e cuidar da semente. Você não tem controle sobre o crescimento nem sobre o resultado final. Sua função é ser obediente. O dono da seara, Deus, o soberano. Deus é o dono de tudo. Ele vê o campo inteiro, conhece o solo e o clima. Ele decide quando é tempo de plantar e quando é tempo de colher. Ele é quem faz a semente germinar e dar frutos. Ele envia a chuva da graça e o sol do amor. Seu trabalho é confiar nele e na sua soberania, sabendo que ele está no controle de todas as coisas. A sua paz e alegria vem de saber que seu valor não está nos resultados que você gera, mas na sua fidelidade e obediência ao dono da seara. Continue trabalhando com amor e dedicação, pois o sucesso não se mede pela colheita, mas pelo seu esforço em ser um servo fiel. A semente, o solo e a fidelidade. Imagine-se como um semeador e um trabalhador na vasta seara de Deus. Sua missão é clara e não exige que você carregue o peso de resultados que não te pertencem. Você é o semeador fiel. Sua parte é sair a campo e espalhar a semente. Essa semente é a palavra de Deus, o amor de Cristo e o testemunho da sua vida transformada. A sua responsabilidade está na ação de semear, não em controlar o solo. Seja no campo virtual do seu site ou nas interações do dia a dia, sua tarefa é simplesmente compartilhar o que Deus tem te ensinado. Você não escolhe se o terreno é fértil, rochoso ou cheio de espinhos. Apenas lança a semente com fé e dedicação. Deus é o dono e o cultivador. Ele é o verdadeiro responsável pelo crescimento. Ele planeja, comanda e controla toda a operação. É Ele quem trabalha no solo do coração das pessoas, removendo as resistências, curando as feridas e abrindo o entendimento. A Ele pertence o tempo da germinação e o poder de fazer a semente dar frutos. O sucesso do seu site ou de qualquer outra ação não é medido em números, mas na sua obediência ao dono da seara. A verdadeira recompensa. Sua paz e alegria vem de saber que seu valor não está nos resultados que você gera, mas na sua fidelidade e obediência ao plano de Deus. Isso te liberta de uma enorme pressão. Continue trabalhando com amor e dedicação, pois o sucesso não se mede pela colheita, mas pelo seu esforço em ser um servo fiel que confia no poder e na soberania de Deus. Responsabilidade e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos dá. A combinação das parábolas do semeador.
trabalhador e dos talentos nos dá uma visão completa sobre o nosso papel no reino de Deus. Sua missão: ser um semeador fiel e um bom administrador. Você é, ao mesmo tempo, um semeador no campo de Deus e um administrador de talentos. O seu site, seu conhecimento, sua vida transformada, tudo isso são talentos que o dono da seara te confiou. A sinergia das parábolas. As duas parábolas se complementam. A parábola do semeador te liberta da pressão por resultados, enquanto a parábola dos talentos te encoraja a não ser passivo. O semeador te ensina a confiar que a obra pertence a Deus. O administrador te ensina a não ser preguiçoso com o que foi confiado a você. A missão, portanto, é ser um servo fiel que trabalha diligentemente com o que tem, usando seus talentos e espalhando a semente, sabendo que a colheita e o resultado final estão nas mãos do dono. O semeador e a palavra. O primeiro passo é semear. A semente que você lança não é apenas a informação bíblica, mas a palavra de Deus que você viveu, o testemunho da sua própria transformação. Seu papel é compartilhar com amor, paciência e humildade. Você não tem controle sobre como essa semente será recebida. O coração da pessoa pode ser um solo pedregoso no início, mas seu trabalho é ser fiel em lançar a semente, independentemente do terreno. O administrador e o talento. Ensinar é um talento que Deus te confiou. Não podemos enterrar esse talento por medo, preguiça ou insegurança. Somos chamados a usá-lo para gerar mais frutos. Se você tem o dom de ensinar ou a experiência de vida, sua responsabilidade é compartilhar isso com a pessoa. A sua recompensa não virá do quão bom aluno a pessoa se torna, mas de como você administrou e multiplicou o talento que Deus te deu para ajudar o próximo. Em suma, ao ensinar alguém, você é um servo fiel que usa seus talentos, seu conhecimento e sua experiência para semear a palavra de Deus no coração do outro. O resultado, a germinação e o crescimento, pertence a Deus. Sua parte é ser um bom e fiel trabalhador que planta a semente e confia que o dono da seara fará o restante.